quando nós somos proféticos, a gente entende que tudo é profético. E até a pastora Márcia me falou uma palavra a respeito do dedo, né? Acho que a Selma, alguém que estava orando por mim ali, também falou a respeito do dedo. E os pés, eles são apostólicos, né? Os pés, eles são aqueles que nos levam a lugares que nós somos impelidos pelo Espírito. E é interessante que quando eu bati o dedo, e é difícil a gente ir no médico, eu bati o dedinho, né? Já passa a dor, mas não passava, aí foi no médico, está trincado. Mas aí a gente entende algumas coisas em Deus, não que Deus quer nos parar, ou que o diabo quer nos parar, mas talvez para nós pararmos e repensarmos algumas coisas, porque tem momentos na nossa vida que a gente só para quando quebra, não é? Você só para arrumar o carro quando uma peça quebra e você vê que um monte de peça estava precisando também de ajustes. E Deus sabe o meio de nos parar. Não que um dedinho quebrado nos pare, mas nos faz repensar algumas coisas em alguns momentos de quietude, né? Não dá para andar tanto e nem para dirigir direito, né? Então faz ser dependente da esposa na direção, né? Hoje nós vamos sair, ela que foi dirigindo. Então aí Deus fala: eu estou contigo, eu te guardo, descanse. E aí a gente vê que tem que arrumar o carro mesmo, porque daí ela reclama de tudo do carro, né? Nossa, faz tempo que eu não dirijo esse carro, esse carro tá fazendo barulho aqui, tá fazendo barulho lá, tá fazendo barulho ali. Eu falei, mas tava, né? Que agora eu tô dirigindo, então. Mas é interessante que na quinta-feira, no final do culto de quinta-feira, eu falei a respeito de uma palavra que eu iria ministrar hoje. Eu não sei se alguém lembra quando eu falei aquilo, sobre uma escada, da escada de Jacó. Vou ministrar essa palavra no domingo que vem. Aí você vai ter que vir domingo que vem. Mas na sexta-feira, eu dormi de sexta para sábado, quando eu cheguei do hospital, né? Teve o culto das mulheres, aí no final do culto das mulheres fomos embora para dormir. Não dormi porque a Rebeca com uma tosse terrível e a minha esposa também, as duas com uma tosse terrível. E aí nós colocamos a Rebeca na nossa cama e piorou de vez, né? Porque ela estava meio febril, falou, vamos colocar ela aqui na cama para a gente poder observar ela. E as duas uma tosse terrível. E eu falei, a única coisa que me resta é ir para o outro quarto. Não dormi. Eu fui para o outro quarto orar. Não que eu sou mega espiritual, não. Mas já que eu não tinha nada para fazer, já tinha perdido o sono, falei, então vou orar um pouco. De repente Deus quer falar comigo. E naquele dia eu havia recebido um WhatsApp de uma pessoa, e eu comecei a meditar naquele WhatsApp que eu recebi. E Deus não faz nada por acaso. E aí quando o pastor Daniel até foi orar por mim aqui, ele estava orando comigo ali, ele falou, se Deus tiver que mudar a mensagem, que você aceite essa mudança de mensagem. E mudou realmente de sexta para cá, porque eu estou com a palavra de Jacó muito forte dentro de mim, numa revelação que Deus me deu a respeito daquela escada de Jacó. Mas é interessante que quando eu orava aqui agora, Deus falava assim, ninguém com o pé quebrado consegue subir numa escada, ou com o dedo quebrado. Então essa palavra da escada não é para hoje, é para o dia que o pé estiver curado. E essa palavra que eu vou ministrar agora foi através de ela startou num WhatsApp que eu recebi. Então se você, aí a profeta Marinês, ela falou aqui que num ambiente profético, tudo aquilo que a gente sente é profético. Às vezes a gente sente dar um abraço em alguém, a gente fala, não é da minha carne, mas era um abraço que uma pessoa precisava naquela hora. Às vezes num ambiente profético, Deus nos fala assim, dá os 100 reais pro fulano ali, aqueles únicos 100 reais que você tem na carteira, e você fala, não, é do capeta, e aí você não dá. Mas num ambiente profético, tudo é profético. Diga assim, eu estou num ambiente profético.
E o que é um ambiente profético? Um ambiente profético é o céu aberto. E essa escada liberada para anjos subirem e descerem, para que a palavra de Deus ela seja canalizada em direção ao nosso coração, e as nossas palavras serem canalizadas em direção de um propósito. Isso é o que acontece num ambiente profético. Então o ambiente profético não é só a igreja, o ambiente profético é a minha casa também. O ambiente profético é o quarto da minha casa também. Hoje eu fui me trocar e eu nem falei para minha esposa, acabei esquecendo. Ela estava trocando a Rebeca no outro quarto e eu tomei banho e fui me trocar no outro quarto. Eu moro num apartamento de 60 metros quadrados, mas parece que tem 500 quartos, tanto quarto que eu falei. Mas a hora que eu entrei neste outro quarto, eu tenho denominado esse quarto como um quarto de oração. E é ali que fica meu guarda-roupa. E a hora que eu entrei no quarto, eu senti uma presença gloriosa de Deus naquele quarto. E Deus falou assim muito claro: nesse quarto está sendo estabelecido um altar de adoração. Porque eu estou orando naquele quarto, a minha esposa está indo orar naquele quarto. Acabou aquele negócio de eu ajoelhar na minha cama para orar, porque aí a gente vai ajoelhando, vai caindo de lado e dorme, né? Então agora nós temos um quarto que é o que fica meu guarda-roupa e é o quarto de oração. E quando eu me trocava, eu comecei a sentir uma presença de Deus naquele quarto, porque uma atmosfera profética está sendo gerada naquele lugar. Então o ambiente profético não é só a igreja, 4 paredes, só esse lugar no meio de um culto. O ambiente profético é todo lugar, aquele que nós manifestamos aquilo que está em nós. E na sexta-feira eu recebi um WhatsApp, eu queria colocar aqui, esse WhatsApp que eu recebi. Apaga a luz para mim, por favor. Ixi, peraí que... Um foi esse. Peraí, deixa eu colocar. Não foi esse, mas esse foi outro. Então vou ler esse primeiro. Recebi um WhatsApp falando assim: domingo tem batismo aqui, 10 pessoas incluindo a Luana. Aí eu coloquei, o verdinho fui eu que escrevi. Que bênção, glória a Deus, é um tempo de fluir, que lindo. Aí ele colocou assim: ainda não tem 1 ano de nossa aliança, e vocês como cobertura, e esse são os resultados dos frutos. E aí eu coloquei assim: creio que está vindo um tempo de expansão, e vocês irão colher os frutos do tempo de semeadura. E aí ele colocou assim: pastor, estava orando essa semana por nós, e Deus falou para mim que este tempo todo Ele estava nos provando, nós e vocês, e o resultado foi aprovado. Então, pastor, quero dizer que foram aprovados, e por isso viveremos as promessas e tocaremos nelas. Então um WhatsApp desse, ele mexe com a gente. Quando uma pessoa diz, quando uma pessoa diz que ainda não tem 1 ano da nossa aliança, e vocês como cobertura, sobre eles, nós estamos colhendo frutos. Hoje lá na igreja Koinonia de Bertioga estão batizando 10 pessoas. E o outro WhatsApp, ele está... Acho que... Peraí. E o outro WhatsApp, peraí que eu tinha separado aqui. Mas o que startou algo dentro de mim foi esse aqui: obrigado por existir em minha vida, te amo, Pai. Aí eu coloquei amém, amo vocês. Aí ele colocou, estou aprendendo com você. Não é pessoas daqui, nenhuma daqui da Koinonia de Mogi. Os dois são da Koinonia de Bertioga. Pode acender. Então, quando eu recebi esses 2 WhatsApp, um foi esse último primeiro e depois o outro, Deus me fez pensar a respeito do que nós estamos gerando nas pessoas.
que forma nós estamos sendo relevantes na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque ainda que nós tenhamos o costume de dizer que o meu ministério é minha família, a minha família é meu primeiro ministério, mas todas as pessoas que estão próximas de mim e que minha mão toca, elas precisam ser impactadas e transformadas por meio da minha vida. Você faz parte do meu ministério. Toque na pessoa que está do teu lado ou próxima de você. Diga: você faz parte do meu ministério. E aí, eu tinha recebido esse WhatsApp a respeito de um jovem que me mandou uma palavra, esse WhatsApp dizendo que eu fui muito importante na vida dele. E aí ficou aquilo, e eu fiquei orando em espírito ao Senhor, agradecendo: Deus, obrigado. E aí foi nesse dia que eu fui dormir e não conseguia dormir, eu fui para o quarto orar. E Deus me fez, enquanto eu estava naquele quarto, tirar uma caixa, eu sei que você deve ter também, uma caixa cheia de foto antiga. E comecei, porque fotos são memórias, e a Bíblia diz a respeito de nós instituirmos memoriais. É importante os memoriais, porque os memoriais nos transportam a momentos da nossa vida que foram importantes e marcantes. Quando Josué atravessou o Jordão, conduzindo Israel agora à terra prometida, Deus fala para Josué assim: pegue 12 pedras, escolha sacerdotes, e ao atravessar o rio Jordão, esses homens vão pegar pedras do fundo do rio Jordão. Mas nenhum homem era mergulhador, mas o rio Jordão abriu. Então, ao passar, eles pegaram pedras, e Deus falou para Josué: agora você vai estabelecer um memorial, para que as próximas gerações, quando olharem para este memorial, pergunte: o que é isso? Você vai contar o que eu fiz na vida deles. Isso vai ser por memorial para as próximas gerações. E então eu peguei aquelas fotos e eu comecei a me lembrar de tudo que Deus havia feito na minha vida, Deus tinha feito através da minha vida, em alguns momentos do passado, em alguns momentos de um passado presente, e Deus me fez lembrar de alguns momentos que eu estou vivendo hoje. Eu me lembrei que eu ganhei um jovem para Jesus chamado Fernando Maria. Ele era traficante. Com 17 anos ele traficava, a mãe dele não dava mais nada pela vida dele. E hoje ele é um mestre da palavra de Deus, pregou aqui uns 2, 3 domingos atrás, pai de 3 filhos, um homem trabalhador, um homem abençoado. Deus me fez lembrar do Jonathan, que foi o que me mandou essa mensagem, que pregou aqui na quinta passada. Um jovem que era mestre de capoeira, que nós ganhamos ele para Jesus, hoje ele é pai de nações. O Jonathan, né? 4 filhos. E até a gente falou para ele: cara, opera isso aí, porque o negócio tá desenfreado o negócio, né? Mas Deus me fez lembrar do pastor Adriano, que mandou essa outra mensagem, que ele foi enviado para a nossa igreja por um pastor amigo nosso, que disse assim: estou enviando um tribulado para você. O cara não dizima, o cara não oferta, o cara é separado, o cara não tem família, o cara não tem nada. E hoje é um pastor, um homem abençoado, pai de filhos espirituais, pastoreia a igreja Koinonia em Bertioga. Deus fez lembrar do Fábio, que toca aqui no louvor, pôr na mão no joelho, dando a baixadinha, né, Tati? Eu me lembro que a Tati e a filha da Selma, elas iam na igreja, aí estava tendo um festival e eu morava em cima, do lado da igreja, numa sobreloja, e eu saí lá e o sambão tocando, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Eu lembro do Fábio até hoje fazendo assim no meio da rua. Ainda bem que ele não está aqui hoje, isso nem ela honrará. Mas aí eu falei assim lá, eu gritei, né, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu falei: ô, Pai do Senhor, irmão. Ele estava indo na igreja. E hoje é um jovem do altar, casado com a Tati, com um pai, também está indo por esse negócio de pai de nações. Mas aí Deus me fez lembrar de muitas pessoas que de alguma forma a minha vida serviu como um instrumento de bênção na vida deles. O pastor Daniel, fiz o casamento do pastor Daniel com a Camila, né? Me sinto muito honrado por isso.
Pastor Fernando Maria aceitou Jesus comigo, batizei ele, né? Batizei a Charlene, apresentei o primeiro filho, segundo filho, terceiro só não apresentamos porque eu não estava lá. Mas ungi ele pastor, ungi o pastor Adriano pastor, pastor Anderson de Bertioga pastor, Selma pastora, Camila pastora, Anéia pastora. Então em tudo isso, Deus foi me levando a pensar quão relevante nós somos na vida de pessoas, porque tudo que eu faço não está exposto no Facebook. Como diz o ditado, você não sabe a missa metade, ou o culto metade, do que eu faço todo dia, de vidas que são impactadas através da minha, assim como também eu não sei o culto metade das vidas que são impactadas por meio da sua vida, porque uma visita ou outra, um lugar ou outro nós postamos no Facebook, mas a grande maioria não. Então eu não sei quais vidas a sua vida tem tocado, mas que as vidas que a sua vida estão tocando sejam vidas que sintam um impacto da bênção de Deus. Que as vidas que a sua vida está tocando sejam vidas que amanhã ou depois eles vão falar assim: olha, o Adilson passou por aqui. Olha, o Daniel passou por aqui. Por quê? Como você se lembra deles? Porque eles tocaram a minha vida, eles tocaram a minha família, eles tocaram o meu lar. Então, às vezes nós esperamos grandes momentos para tocar a vida de pessoas, quando Deus nos faz tocar no íntimo e no oculto na vida de muitos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58. Quantas pessoas tocaram a sua vida que hoje você é grato a elas? E que talvez você nem vê mais. Talvez você não tenha nenhum relacionamento mais com elas. Mas de alguma forma elas tocaram a sua vida. E às vezes tem pessoas que tocam a nossa vida que nem estão perto, mas que de alguma forma despertaram algo de bom em nós. E quem já pensou em parar em alguns momentos da vida, eu quero dizer para você: continue, porque vale a pena. Diga para a pessoa que está do teu lado: continue, não pare, não desanime. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis. Tem uma outra versão que diz constantes. Firmes e inabaláveis e sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor, sabendo que em quem? No Senhor o seu trabalho não é vão, o seu trabalho não é inútil, o seu trabalho não é desprezado, o seu trabalho não é desvalorizado. No Senhor tudo que você faz tem valor, porque tem peso de glória. E eu não estou contando aqui para puxar brasa para minha sardinha, porque se você tivesse a oportunidade talvez de contar, você contaria também de algumas coisas, ou de algumas situações, ou de algumas vidas que você tocaram. Mas nós estamos falando isso hoje, em média, diretamente pelas nossas mãos. Eu creio que hoje mais de 700, 800 pessoas já entregaram a vida para Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas conheceram Jesus por intermédio de você? Nós já fizemos 80 casamentos. De alguma forma fomos relevantes na vida de 80 casais. E de alguma forma nós tocamos essas pessoas que marcaram elas.
E o que eu quero que você pense nessa noite é de que forma você está tocando as pessoas, de que forma você tem ministrado ao coração de pessoas. Porque Paulo, falando à igreja de Coríntios, era uma igreja muito difícil, uma igreja muito atribulada, e ele fala assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não sejam inconstantes. A grande luta de Paulo era que a igreja de Coríntios, principalmente, fosse uma igreja estruturada na maturidade. Paulo, ele fala para Coríntios: olha, há 3 classificações de pessoas dentro da igreja: a carnal, a natural e a espiritual. Paulo fala à igreja de Coríntios: ainda que você fale em línguas, rodopie, pule, profetize, se você não tiver amor, não serve para nada. Paulo fala à igreja de Coríntios a respeito das credenciais apostólicas dele. E eu estava lendo na mensagem, 2 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala a respeito dos naufrágios, das lutas que ele passou. Na versão a mensagem contextualizando, eles dizem assim: se você fica prestando atenção na vida de pregadores que não fazem nada, preste atenção na minha, que fui relevante em algum lugar. É interessante na versão a mensagem. Então o Senhor, Ele está ministrando ao meu coração para que eu compartilhe com vocês isso. Diga assim comigo: eu preciso ficar mais firme. Diga mais forte, diga: eu preciso ficar mais firme. Porque pessoas de perto ou de longe estão observando você. Tem pessoas de olho em você. Tem pessoas que estão recebendo daquilo que você serve a elas. Então, e começa, lógico, pela minha casa. A primeira pessoas que eu toco é minha esposa e minha filha. Eu seria um hipócrita aqui se eu estivesse falando para você a respeito que eu tenho um quarto de oração e minha esposa falar assim: nossa, que mentira. Ah, se ele fosse assim mesmo. Lógico que vocês vão ver isso no encontro de casais que nós vamos ter, que aí no encontro de casais a gente fala umas coisas que a esposa fica: se ele fizesse tudo isso. Mas seria hipocrisia se eu dissesse aqui de altar que eu sou um homem de Deus, mas eu agrido minha filha, eu bato nela, eu espanco ela, eu maltrato ela. Seria hipocrisia se eu não tocasse primeiro a vida da minha esposa e da minha filha. Seria hipocrisia eu querer tocar a vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito de quando eu nego os da minha família, eu sou pior do que um incrédulo. Então Paulo, falando aos Coríntios, ele fala assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sejam firmes. Diga assim comigo: ser firme. Ser firme. Ser firme é ser inabalável, independente se as pessoas elogiam o que eu faço ou não. Independente se as pessoas reconhecem o que eu faço ou não, independente se as pessoas me aplaudem ou não, independente de qualquer situação, eu permaneço firme. Paulo estava dizendo à igreja de Coríntios assim: seja firme, independente da situação econômica, seja firme, independente da saúde, seja firme, independente de qualquer luta, seja firme. Não está dizendo que nós não somos em alguns momentos abaláveis, mas Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se, mas permanecem firmes para sempre. Firme é eu não ser invariável, ou não é ser aquela pessoa que tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Parece aquela a galinha da Angola: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tem pessoa que você olha para ela e fala: e hoje, tá bem, tô mal, posso comentar ou não posso comentar? Tá firme? Firme. Tem um pregador que faz isso: estamos firme, fique firme. Tem uma música dele assim. Mas Paulo fala assim aos Coríntios: sede firmes. Se Deus me chamou, e eu tenho convicção para o que Deus me chamou, eu vou perseguir esse chamado. Se eu tenho uma família, e eu sei que eu tenho que tocar a minha família, independente de situação econômica, independente de situações externas, eu não sou aquele homem que fica lançado no sofá chorando as mágoas.
Não que eu não queira demonstrar minha fraqueza, que minha esposa sabe como eu sou. Eu demonstro minha fraqueza. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que reclamar, eu reclamo. Se eu tiver que brigar, eu brigo. Mas se eu tiver que chegar em casa também, esse dia eu cheguei em casa, eu abri a porta de casa e minha filha falou, o que ela falou? De Jesus. Papai, eu falei assim, eu abri a porta de casa e eu falei assim, comprei pão. Aí minha filha vira e fala assim, pão é o corpo de Deus, né, papai? Eu comecei a chorar e minha esposa, volta aqui, tá chorando. Não foi? Mas eu não tenho vergonha, por quê? Porque eu vi que eu estou tocando a minha filha, e ainda que ela tenha só 3 anos e meio de idade, algo está sendo gerado dentro dela. Que ainda nos YouTube Baby Alive que ela assiste da vida, ela está conectada no Espírito com 3 anos e meio de idade. A hora que eu falei, eu comprei pão, ela vira, o pão é o corpo de Cristo, é o corpo de Jesus, né, papai? Ontem minha esposa foi pregar numa igreja, eu e ela ficamos em casa assistindo lá a novela da Record, Jesus. Ela não brincou, ela não fez nada, ela sentou no sofá e ela me questionou a novela inteira. Porque ontem a cena, eu nunca tinha assistido essa novela, ou uma vez eu tinha assistido, mas aí nós estávamos à toa, eu coloquei lá ontem, e foi a hora que Jesus estava apanhando dos soldados e carregando a cruz. E ela começou a perguntar, papai, por que estão batendo em Jesus? Eu falei, por causa de nós, filha. Aí ela falou, papai, por que Jesus está carregando essa madeira pesada? É a cruz. Eu falei, porque foi necessário, filha. E ela não piscou nenhum momento, ela ficou vidrada, até a hora que a Sabrina Sato fez pá! Que a novela acaba do nada e começa o programa, aí que você cai lá do céu, você estava lá na glória, estava uma unção, nós ministrando um ao outro. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, meu irmão, seja firme, toque as pessoas, a começar da sua família, insira nela valores que com o tempo não vão se perder, e ainda que ela viva secular do mundo, ela entenda os valores que foram gerados dentro dela. Seja firme. Aí ele fala assim, seja firme aí nessa versão ele fala assim, inabaláveis. Tem uma versão que fala, seja constante. Diga assim comigo, eu preciso ser mais constante. Ser firme é ser constante. Ah, mas eu estou passando uma luta financeira. Meu irmão, você acha que eu não passo luta financeira? Mas eu não posso deixar o dinheiro ser senhor da minha casa. Eu não posso deixar o dinheiro ditar a minha felicidade. Se eu tenho pouco, ou se eu tenho muito, a minha felicidade não se mede pelo tanto de dinheiro que eu tenho. Porque dinheiro acaba. Tem dia que a gente está comendo picanha. Tem dia que está comendo contra filé. Tem dia que está comendo ovo. E não sei porque as pessoas reclamam de comer ovo. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. O que a gente determina ou denomina como o melhor dessa terra? Lasanha, picanha, não é? Contra filé argentino. Não sei o que você gosta, bacalhau, sei lá se você gosta, eu detesto. Mas o que é melhor dessa terra? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Agora, o que o doutor Lair Ribeiro diz que é o melhor alimento da terra? Ovo. Aí você fala, Deus, eu quero comer o melhor da terra. Deus dá ovo. Pega a revelação aí, irmão. Você está comendo ovo é porque você está orando errado. Então fala para Deus, Deus, eu quero comer aquilo que infarta. Que é picanha, Deus. Ah, Deus, eu quero comer aquilo que detona com o meu fígado. Aí Deus vai dar picanha, Deus vai dar lasanha, Deus vai dar isso. Agora você fala, Deus, eu quero comer o melhor da terra. Aí vai comer o ovo todo dia.
Se quiseres me ouvires, comereis o melhor da terra. Os médicos dizem que no ovo tem todas as propriedades que nós precisamos para viver. Se nós comermos ovo todo dia, nós vamos ter uma vida saudável. E já disse os médicos agora num estudo que você pode comer de 8 ovos para cima por dia. Ou então se acaba na bandeja de ovo, meu irmão. Mas não, aí a gente denomina que o melhor da terra é o quê? Picanha. E os médicos dizem que o melhor da terra é picanha? Não, os médicos dizem que se continuar comendo picanha você vai infartar. Quem conhece, Deus ou nós? Deus. Então nós precisamos ser constantes, comendo ovo ou comendo omelete. Em casa tem mistura diferente todo dia. E eu dou glória a Deus por isso. Tem dia que é ovo cozido, outro dia é frito, é omelete, é mexido. A gente nunca repete a mistura. É sempre uma mistura diferente, né? Mas o problema é que nós somos inconstantes porque somos movidos pelas variáveis do mundo. E as variáveis do mundo não é aquilo que é inabalável de Deus. Talvez você já tenha tido algum dia muito dinheiro e hoje talvez não tenha tanto. Porque dinheiro acaba. Beleza acaba. Saúde acaba. E essa frase que eu recebi me fez pensar a respeito disso. Porque mais do que deixar coisas para as pessoas, que eu tenha deixado coisas ou algo nas pessoas. Porque talvez eu morra um dia. Falo talvez eu morra porque pode ser arrebatamento, né? Pode ser tomado. Aí fiquei até preocupado hoje, que na outra semana a gente vai viajar de avião, né? Todo mundo veio orar por mim hoje, falou, Deus, misericórdia, hein? Isso não é despedida não. Pretendo ir e voltar. Mas nós não sabemos quantos dias nós viveremos ainda. E quando eu morrer, eu não quero deixar para minha filha um apartamento e um carro. Quando eu morrer, eu quero deixar na minha filha valores que, ainda que ela não tenha um carro nem um apartamento, ela vai saber sobreviver nesse mundo. Então Paulo ele fala assim aos Coríntios: sejam firmes e constantes, porque talvez pessoas que você toca hoje, amanhã estarão longe de você. Talvez elas não tenham nada do que você deu de material para elas, mas algo que você plantou dentro delas está frutificando. Hoje eu estou muito feliz porque eu me sinto coparticipante dos 10 batismos que está acontecendo na igreja de Bertioga. Porque quem ganhou essas vidas foi um jovem que uma vez um pastor disse que ele não servia para nada. E hoje ele tem uma família constituída, é um pastor abençoado e está ganhando almas para Jesus. Então fale para a pessoa que está do teu lado assim: a sua vida toca outras vidas. O seu post toca outras vidas. As suas postagens no Facebook tocam a vida de pessoas. E aí ele diz assim: sempre abundantes na obra. Diga comigo assim: sempre abundantes na obra. Ou seja, não tenho tempo para ir para a igreja. Tem tempo ruim comigo não. Estou na igreja todo dia, toda hora, sem parar. Não tem dia para ir para a igreja. Hoje é dia de ir para a igreja. Dia de ir para a igreja é todo dia. Dia de fazer a obra é todo dia. Tem gente que fica: se eu fizer isso eu não faço isso, se eu fizer aquilo eu não faço aquilo outro. Irmão, seja abundante na obra. Se lance. Se não me derem a oportunidade, como não? A praça aqui do Socorro é gigante. Eu não preciso de um microfone para fazer a obra. Eu não preciso de um altar para fazer a obra, porque eu estabeleço um altar onde eu coloco os meus pés. E ali toco a vida de pessoas. Porque ele diz assim: o trabalho no Senhor não é vão. O trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que você tem feito em Deus não é em vão. E é interessante que eu comecei a pensar,
E eu fui até anotando algumas coisas, e uma das coisas que eu anotei foi isso: talvez o que eu faço não está exposto nas redes sociais ou na capa dos jornais, mas continuo com um saquinho de sementes e um regador todo dia. Sabe, vale a pena quando eu encontro com uma pessoa que diz assim: a sua vida me tocou. De que forma? Há uma palavra que você liberou, um abraço que você me deu, uma oferta que você me entregou, me tocou. De alguma forma a nossa vida toca a vida de outras pessoas. Vem aqui, Felipe. Ufa, hein? Pegou na trave, hein, Vinícius? Vem aqui. É diferente o toque. É diferente eu tocar o Felipe assim, né? É bom bater em cara forte, quase nem se abala, né? Mas é diferente eu tocá-lo assim, ou eu tocá-lo assim, ó. Não é diferente? É mais legal. Não é mais legal? De que forma a sua vida tem tocado a vida de outras pessoas? De que forma as suas palavras têm tocado a vida de outras pessoas? Assim? Ou assim? Qual é o melhor toque? O último é melhor. Obrigado. Mas dependendo das palavras que nós liberamos sobre a vida de pessoas, nós estamos tocando elas fortemente, mas não de uma forma que impacte, mas de uma forma que machuque. Porque eu não sei quantas, eu estou contando aqui o lado bom da história, mas o lado ruim eu também não sei quantas pessoas se desviaram por minha causa. Talvez eu vá saber no céu ou no inferno. Espero não ser no inferno. Mas talvez eu vou chegar no céu e falar assim: cadê o João? Falar, lembra aquela fofoca que você falou? Então, aquela fofoca, ele se desviou e nunca mais foi para a igreja. Lembra aquela palavra que você liberou? Então, aquela palavra fez com que ele se decepcionasse com o evangelho, e ele nunca mais foi o mesmo depois daquela palavra. Não, mas eu tentei me redimir, depois já era. Depois não adianta. Uma vez um filho falou para o pai algumas palavras, depois pediu perdão e falou: pai, tudo bem, senhor, esqueceu o que eu disse? Ele falou: filho, vem aqui comigo. Deu um saco de prego e um martelo na mão do filho. Ele falou: vamos ali na cerca comigo. E ele falou para o filho: bata esses pregos na madeira. E o filho começou a bater os pregos na madeira. E o pai disse assim: agora, os pregos lançados nessa madeira são as palavras que você me disse. Mas eu pedi desculpa, pai, eu pedi perdão. Ele falou: sim, agora tira os pregos. Então ele tirou todos os pregos. Falou: você retirou todas as palavras que você falou. E o filho disse: sim. Olha para a cerca, ficou toda furada. Por mais que você tenha pedido perdão, as marcas ficaram. Então tem pessoas que acham que liberar palavras sobre a vida dos outros, depois me perdoa. Pode até você tirar o prego, mas não espere que as marcas sumam. Então Paulo está dizendo assim: olha, todo o trabalho no Senhor não é em vão. Toque a vida de pessoas de forma que vão elevá-las, de forma que vão fazer com que elas acessem lugares maravilhosos. Toque a vida de pessoas a ponto de um dia você precisar ir embora da cidade, da igreja, do trabalho, e elas nunca mais esqueçam das palavras de carinho que você liberou sobre elas, das palavras de verdade que você liberou sobre elas. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: faça valer a pena cada dia da sua vida, independente se vão te aplaudir ou não. Porque o espetáculo da vida não se dá nos grandes palcos, se dá no oculto. Os grandes espetáculos são apenas cenas daquilo, ou continuidade daquilo que se dá no oculto. Esses dias nós fomos no circo.
um grande espetáculo de 2 horas, mas o espetáculo não se dá ali. Ali é só continuidade de tudo que eles passam durante todo o dia treinando. Então treine para o espetáculo da vida. Talvez um dia Deus te coloque num altar. Mas se não colocar, saiba que o altar não é onde acontece o grande espetáculo da vida, porque aqui eu toco vida de pessoas superficialmente. Aonde se dá o grande espetáculo na vida é quando alguém me liga falando: pastor, tem como você correr aqui em casa que meu filho está passando mal? E aí nós pegamos o carro e nós vamos lá orar com ele. Ou quando alguém te liga e fala: não tenho o que comer, você vai no supermercado, mesmo você não tendo o que comer, você compra uma cesta básica para ele. É ali que acontece. Mas o conceito que nós temos é que o quê? Que as minhas obras são manifestas em um altar, que as minhas obras elas são manifestas no Facebook. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: seja firme, toque vida de pessoas que elas não vão lembrar de você por uma fofoca, por uma maledicência, mas por uma palavra que você construiu algo dentro delas. Que você possa deixar para as pessoas não coisas, mas que você deixe nelas uma verdade que é Cristo. E diga assim comigo: a minha família, ela precisa ser tocada pela minha vida. Os meus amigos, eles precisam ser tocados pela minha vida. Quem eu encontro no banco precisa ser tocado pela minha vida. Quem eu encontro no trânsito, e eu já estou encerrando, para encerrar, abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus. O louvor já pode subir. Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, no versículo 1. Sabe, às vezes nós desanimamos porque nós fazemos algumas coisas e não somos reconhecidos. Sim ou não? Confesse para você mesmo: já ficou desanimado com alguma coisa que você fez e não te elogiaram? Não reclame, não fale, mas pense. Eu já muitas, você também já muitas, dentro da nossa casa. E aí tem pessoas que têm costume de dizer assim: nossa, ninguém me dá valor. Tem momentos que nós precisamos que as pessoas nos valorizem. É bom ser elogiado, não é? Sim ou não? Quem gosta de ser elogiado? Agora não é bom. Mas sendo elogiado ou não sendo elogiado, sua vida vai parar por causa disso? Ah, quer saber? Não faço mais nada. Ninguém me elogia. Não sou elogiado, ninguém me aplaude. Não vou fazer mais. Aí vão sentir minha falta. Quem é dona de casa? Mesmo que você trabalhe fora, você é dona de casa. Se você tem marido ou se você já teve, mas é assim, ó. Você limpa a casa e ele não elogia. É assim ou não é? Mas se você não limpar, nossa, você não limpou essa casa hoje? Misericórdia, olha pó, a cama, não arrumou a cama ainda, mas você fala: mas ontem eu arrumei e você não falou nada. Ou seja, se nós fizermos, ninguém elogia; se não fizermos, o reclamam. É assim ou não é? Mas começa dentro de casa. Minha esposa pode limpar a casa todo dia que eu não elogio, não adianta. E não é porque eu desprezo o que ela faz, é porque é natural. Agora, se ela não varre a casa 2 dias, eu falo: nossa, Maria, quanto tempo você não varre essa casa? Meu Deus. Aí eu vou lá, pego o aspirador e passo. Ou seja, nós não elogiamos o que as pessoas fazem, mas temos costume de reclamar do que elas. Então não se mova por isso. O apóstolo Paulo fala: não se mova pelos elogios, não se mova por aplausos, porque talvez um dia você vai receber um WhatsApp de uma pessoa dizendo assim para você: a sua vida tocou a minha vida.
Talvez já tenha recebido WhatsApps assim. Mas esses 2 WhatsApp que eu recebi mudou o curso da mensagem de hoje. Porque me fez meditar em ser mais firme no Senhor. Me fez meditar em ser inabalável em Deus. Me fez meditar em ser mais constante no Senhor. Porque eu sei que no Senhor o meu trabalho não é em vão. Se coloque em pé para nós orarmos. Agora, o que é no Senhor o seu trabalho não é em vão? Meu, trabalha lá no seu trabalho. Você está trabalhando lá no seu trabalho. Ah, eu trabalho, mas eu recebo o salário. Não tem problema que você recebe salário, mas faz além do salário que você recebe. Ah, não ganha hora extra. Pode ter certeza que o apóstolo Paulo também disse assim: no seu trabalho, trabalhe como se fosse para o Senhor. Ou seja, lá dentro você glorifica a Deus. Então que nessa noite você possa sair daqui meditando em tudo isso. Toque vida de pessoas com uma palavra de ânimo. E às vezes a gente sempre sente de mandar um WhatsApp para uma pessoa, vai mandar nada, bobeira. Mas talvez uma palavra muda o curso da vida de uma pessoa naquele dia. Sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, o apóstolo Paulo ele conduzia todo mundo a Cristo. No Senhor, é para o Senhor, é nele. Se você fizer tudo nele, você vai ver que você não vai viver uma vida de decepções. Pessoas, elas nos decepcionam no âmbito emocional, mas se nós estivermos assentados com Cristo nas regiões celestiais, não nos decepcionam. Não porque nós dizemos, de você eu esperava isso, não. É porque talvez o meu foco está no lugar errado. Então diga assim comigo: eu vou olhar para o Senhor. Diga mais forte: eu vou olhar para o Senhor. Faça um voto, um propósito com você mesmo nessa noite. Diga: eu vou ficar mais firme. Se puder vir no culto de quinta, de domingo, glória a Deus, mas não é só isso que eu estou dizendo. Ser mais firme, eu vou meditar na palavra, eu vou orar mais, vou ter um tete a tete com o Pai, não pedindo justiça, não pedindo dinheiro, não pedindo nada, mas glorificando a Ele por tudo que Ele é na minha vida. Que você possa dizer: Senhor, eu quero ir mais fundo com o Senhor. E esses dias eu ministrei numa conferência chamada Profundo, e Deus me deu uma frase: quando nós estamos no profundo com Deus, o profundo nos guarda de errar. Mas se errarmos, esse relacionamento profundo com Ele nos ensina a pedir perdão. Davi tinha um relacionamento profundo com Deus, mas adulterou. Davi tinha um relacionamento com Deus, que a ponto de Deus falar que Davi era um homem segundo o seu coração, mas ele adulterou. Então um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus adultera? Sim, mas no Salmo 51 Davi fala assim: Senhor, me perdoa, pode tirar filho, pode tirar esposa, pode tirar tudo, só não afaste de mim a tua presença. Estar no profundo não exime, não me guarda de errar, mas se eu errar, essa profundidade do meu coração em Deus me ensina a corrigir os meus erros. Então que você possa dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ter mais um relacionamento profundo contigo. Feche seus olhos, vamos orar. Toque vida de pessoas. Sabe, irmão, é tão bom. É tão bom quando alguém diz: olha, a sua vida tem tocado a minha, a sua casa tem tocado a minha. E não pelo dinheiro que você me dá ou que você me deu, mas por um abraço, por me guardar quando ninguém me guardava, por me honrar quando ninguém me honrava. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Sim. Estou aqui.